E aí, povo de Deus, estamos aqui para mais um episódio do Manual da Vida e hoje nós vamos aprender algo extraordinário, mas antes de nós aprendermos, eu quero que você já ative o sininho, já dá um like aqui nesse vídeo para que o YouTube ele possa entregar para muito mais pessoas, para pessoas que estejam realmente precisando dessa palavra que nós vamos entregar hoje. Lembre-se que eu estou aqui com você de uma forma gratuita para te ajudar, para te fazer a evoluir, para fazer você se desenvolver em nome de Jesus. E se você conhece alguém que está perdendo a sua fé, já compartilha logo esse vídeo com essa pessoa, porque esse vídeo e você pode ser a resposta da oração de alguém. Então ajude não somente esse canal, mas ajude as pessoas que te cercam, as pessoas que você ama, a edificarem a sua fé. Bom, pessoal, hoje tem pessoas que estão vivendo hoje como se o futuro já tivesse cancelado. Cancelado porque não tem dinheiro, cancelado porque não tem família, cancelado porque não tem oportunidade, cancelado porque o seu casamento esfriou, o seu relacionamento com os seus familiares não está bem. E eu quero começar esse episódio com uma frase que vai mudar totalmente a forma como você enxerga a sua fé. Porque a fé, ela não nega a realidade. A fé, ela simplesmente não quer ser limitada, ela se recusa a ser limitada. Você precisa aprender a crer, você precisa aprender a ter fé, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. Porque uma coisa a gente aprendeu, tem muita gente que antes de morrer por fora, morre por dentro. Às vezes até sorri, às vezes até fala com você, às vezes até pega na tua mão, te dá um abraço, mas por dentro a pessoa está morta. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você pense, você olhe para si mesmo e diga, já era para mim. Só que a Bíblia nos ensina e nos mostra um Deus, não aquele Deus que trabalha em quem já era, mas aquele que trabalha que ainda não. Por exemplo, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Você precisa aprender a ter fé. Então nós vamos agora, pessoal, para o texto base de hoje, Romanos capítulo 4, versículo 17, que vai dizer o Deus que vivifica os mortos e que faz existir as coisas que não existem, que chama as coisas que não são como se já fosse. E aqui é algo maravilhoso, que ele mostra um Deus que é especialista em criar o que ninguém ainda está vendo. Eu quero te trazer uma imagem simples para que você possa entender. Imagina uma pessoa que comprou um terreno para fazer uma casa, para construir uma casa. Ela chega, está na planta e ela começa a falar: aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser a sala. Aí a pessoa pode chegar com ela e falar: tá ficando doido, rapaz, só estou vendo terra aí. Mas aquela pessoa que comprou aquela casa já consegue enxergar o futuro, já consegue ter a visão da casa pronta. E quem não consegue ter a visão da casa pronta, não consegue suportar o processo. Olha, pegue essa. Quem não tem a visão da casa pronta não consegue suportar o processo. Que processo, Luan? Tijolo, cimento, todo aquele problema, tudo aquilo tem que comprar as coisas e tem que chegar. E a gente sabe que uma construção, ela é um processo, ela é demorada, tem uns dias ali para que aquilo possa acontecer. Então, quem não tem a visão da casa pronta não consegue suportar o processo. E quem não suporta o processo não consegue alcançar aquilo que Deus tem para você. Agora imagina isso na vida espiritual, quando Deus coloca algo dentro de você. E aí você começa a entender que aquilo ali vai vir a existir através da fé que você tem em Deus. Talvez hoje você esteja vivendo algo terrível na sua vida. Talvez hoje você olhe e você vê dívida, você vê ansiedade, você está vendo depressão, você está vendo relacionamento destruído. Mas eu preciso te dizer algo de Deus aqui. Porque o que não existe para você já existe para Deus. Vou repetir. O que não existe no mundo natural já existe no mundo espiritual. E esse Deus que faz existir coisas que não existem. Então você precisa começar a colocar a sua fé em ação, começar a chamar, começar a agradecer mesmo antes de você ver, porque vai ser só questão de tempo até Deus realizar na tua vida. A gente só precisa entender que a fé, ela fala com base na promessa que Deus tem para você, e não com base no seu cenário, não com base no cenário que você está vivendo, não com base nas circunstâncias que você está vivendo, não com base na realidade dura e difícil que você está vivendo. Deus falou para Abraão: Abraão, tu serás pai de multidões, tu serás pai de muitas nações. Mas a realidade dizia totalmente ao contrário para Abraão. Tu já é velho, tu já tem um corpo amortecido,
a sua mulher, Sara, ela é estéril, ou seja, é humanamente impossível. Só que a palavra de Deus ela é tão poderosa e a fé de Abraão era tão poderosa em Deus que lá em Romanos capítulo 4, versículo de número 18, vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Você tem noção do que é crer contra a esperança? Você tem noção do que é crer mesmo quando você não tem mais esperança, ou seja, você não consegue mais esperar aquilo? Você não consegue ter uma esperança natural, só que aí é que age a fé sobrenatural em Deus. Que mesmo quando a circunstância está dizendo o contrário para você, você continua crendo no Deus que te prometeu. Isso é fé. É crer mesmo quando tudo está dizendo o contrário. Você só precisa entender que a fé não depende das possibilidades. A fé depende da promessa de Deus. Isso basta. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que não vai fazer sentido nenhum para você naquele momento. Mas depois você vai começar a ver sentido naquilo que Deus falou. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo ele vai dizer: não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. É porque, irmão, porque as coisas que a gente vê são temporais. E a fé é justamente a capacidade de você conseguir enxergar o invisível e caminhar mesmo assim. O que eu acho interessante é que a fé, ela muda a forma como você fala e como você enxerga. A palavra vai dizer que Deus chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus tem um poder criador, Ele é o nosso criador e Ele tem poder de trazer à existência o que não existe. Mas olha só que coisa interessante, quando eu creio nesse Deus, a minha boca muda, a minha fala muda, a minha mentalidade muda, o meu comportamento muda. Você consegue entender isso? Porque fé não é somente você crer por dentro. Fé também é você alinhar a sua vida com aquilo que você crê. E a palavra vai dizer lá no versículo 19 que Abraão ele não atentou pelo seu corpo amortecido, ou seja, ele sabia que o corpo dele era amortecido, mas ele decidiu acreditar na promessa que era muito maior do que a realidade que ele estava vivendo. Sabe, eu comecei a mudar a minha oração, eu e a minha esposa. Nós começamos a mudar. No ano passado nós começamos a mudar nossa oração e começamos a falar: Senhor, obrigado por essa casa. Nós nem tínhamos casa ainda. Nós não tínhamos nem terreno. Mas eu comecei a mudar minha oração. Eu falei: Senhor, obrigado por essa casa. Obrigado, Senhor amado, pela minha casa que o Senhor me deu. Obrigado porque minha família está feliz lá dentro daquela casa. E que coisa maravilhosa que eu comecei a orar assim em maio de 2025, quando foi em dezembro nós começamos a construir a nossa casa. Quando foi no início de fevereiro, agora de 2026, nós nos mudamos para a nossa casa. Sabe, que coisa maravilhosa, porque quando a gente entende o Deus que a gente serve, quando a gente entende a fé que a gente tem em Deus e o Deus que é muito maior do que a nossa realidade, porque a realidade dizia: não, não tem como fazer agora, não tem como fazer uma casa agora, mas eu comecei a atentar para a promessa que Deus tem para mim. Eu comecei a chamar à existência as coisas que não existem, porque eu creio no Deus que faz existir essas coisas que não existem. Eu creio no Deus que chama as coisas que não são como que já fossem. Então, foi o que aconteceu. Eu comecei a orar, mudei minha mentalidade, mudei minha fala, mudei minha oração. E aí, hoje, nós estamos dentro da nossa própria casa para a honra e a glória do nosso Deus. Eu não sei o que é que você quer chamar a existência. Eu não sei se é a sua casa, não sei se é o seu carro, eu não sei se é a sua família que está destruída, eu não sei se é um filho que está no mundo das drogas, eu não sei se é algum parente que você quer resgatar, eu não sei se é a sua vida espiritual, que é o que mais importa, a sua vida emocional, eu não sei o que é que você quer resgatar a existência, mas eu sei que existe um Deus poderoso e que a promessa dele é muito maior do que a realidade que você está vivendo hoje. Você só precisa mudar a sua fala, a sua oração e o seu pedido ao Senhor. Independente do meio do processo, pode ser que o processo seja rápido, pode ser que o processo seja lento, mas é necessário você ter fé, porque a fé é o que vai te dar a longanimidade. A fé é o que vai fazer você suportar durante todo esse processo. Abraão esperou por alguns anos. Deus deu a promessa a Abraão em Gênesis 12. Mas Isaac só vai nascer em Gênesis capítulo 21. Ou seja, teve tempo, teve silêncio, teve prova, mas não faltou fé para suportar os dias difíceis. Porque em Romanos capítulo 4, versículo 21, vai dizer sobre Abraão: e estando certíssimo do que ele havia prometido,
ele também era poderoso para fazer. A Luan, Abraão tinha certeza do tempo? Não, ele não tinha certeza do tempo, mas ele tinha certeza a respeito do caráter de Deus, a respeito de Deus. E isso sim é maturidade espiritual. Eu quero que você hoje entenda algo simples. O maior milagre de Deus para a sua vida aqui hoje não é somente mudar o cenário, é justamente fazer você crer, você ter fé, mesmo diante desse cenário difícil. Começa hoje a chamar à existência aquilo que ainda não existe no mundo natural, porque eu tenho certeza que no mundo espiritual já existe. E o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, vai também trazer à existência aquilo que você deseja no seu coração, segundo a boa vontade dele. Porque é Deus quem opera em nós, tanto o seu querer como o efetuar. Eu quero terminar esse vídeo te pedindo aqui para você fazer 3 atividades. 3 exercícios que vai mudar totalmente a tua mentalidade com Deus. Primeira coisa, pare de repetir palavras de derrotas. Comece, independente do cenário que você está vivendo, comece a declarar palavras de vitória, palavras de fé. Isso vai fazer você ser mais edificado. Segunda coisa, alinha hoje a tua rotina com a promessa que Deus tem para você. Porque quem crê também se prepara. Tem um sonho de ter um filho, de ter um bebê. A minha irmã tem um sonho de ter mais um filho. Ela já comprou foi a roupa antes. O bebê ainda nem está sendo gerado no ventre dela, mas ela já comprou a roupa. Ela está chamando a existência o que ainda não existe. Está a fim de comprar um carro? Compra um chaveiro do teu carro e chama a existência. Começa a orar. E o terceiro, e não o menos importante, na verdade é o mais importante. Continue obedecendo a Deus, mesmo em meio à espera, mesmo em meio à dificuldade. Porque a fé de Abraão não foi emoção. A fé de Abraão foi constância, foi acreditar contra a esperança. Foi mesmo quando a realidade dizia que não ia dar certo, ele acreditou em Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Que essa pessoa possa, meu Deus amado, chamar à existência aquilo que ainda não existe e de acordo com o teu poder e com a tua graça, meu Pai, que venha se realizar na vida dessa pessoa, de acordo com a tua vontade, ó Senhor, que seja realizado na vida dessa pessoa, meu Pai. Se é na família, meu Deus, restaura hoje. Se é na sua casa, meu Pai amado, venha abençoar com um lar, meu Deus, para a sua família. Se é um carro, meu Pai, abençoa também um carro para essa família, Senhor. Se é um emprego, abra as portas de emprego para essa pessoa, Senhor, mas também for uma vida espiritual abundante, com dons espirituais, com fruto do Espírito, meu Pai, que o teu poder se aperfeiçoe na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, se esse vídeo falou com você, eu quero te pedir uma coisa bem simples, que não vai tomar muito teu tempo. Deixa o teu like, se inscreve no canal e envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, que você vai estar ajudando o nosso canal, você vai estar fazendo com que o algoritmo entenda que esse vídeo ele é relevante e que esse vídeo é importante chegar para mais pessoas, para que mais pessoas também possam ser edificadas. E se você também puder, tiver um tempinho aí, escreve aqui nos comentários: eu creio contra a esperança que Deus vai fazer acontecer e vai trazer a existência na sua vida. E eu quero muito depois ouvir o testemunho que você tem para contar quando Deus ele cumprir aquilo que prometeu na tua vida. Nos vemos até o próximo episódio do Manual da Vida.